de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, palavra de Juízes, quem conhece o livro de Juízes aí sabe qual é a história. Vai falando sobre 14 juízes que teve no reino de Israel. Amém? Conseguiu aí, Rafa? Do zero? Valeu. E diz assim a palavra de Deus. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia, meu Deus, ir-se-ia, que palavra, seria de mim a minha força tirada, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Continua. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse Sansão consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele o moinho no cárcere. Amém, amados? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis esta tua palavra hoje, Pai. Senhor, que não seja homem a falar, que não seja a minha carne a falar, mas hoje seja o teu Santo Espírito a ministrar no coração da igreja. Fala hoje, Senhor, poderosamente ao coração da tua igreja. Fala hoje, ministra, liberta, que caia as cadeias do inferno da nossa mente. Abre nosso coração para receber do maná dos céus a revelação dos céus hoje. Senhor, em nome de Jesus, que não seja homem nem carne, mas seja o teu Espírito a falar e a revelar aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todo espírito das trevas venha a ser repreendido e expulso, e que nossos corações estejam, Senhor, sensíveis, Senhor, a tudo que tu vai falar hoje com a tua igreja. E eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome. E a igreja diz? Amém, amém, igreja? Amém. Amados, palavra conhecidíssima. Quem não conhece essa palavra? Sobre quem nós estamos falando? Sobre? Não é Mardoqueu, não? Não é Elias, não? Sansão. Sansão é sinônimo de força. Tinha um capítulo muito legal, quem é da minha época via, né? Via muito Chapolin, e tinha um capítulo que o Chapolin, ele fazia uma peruca com os cabelos de Sansão, que era encontrado, né, na arqueologia, e quando Chapolin colocava a peruca, ele ficava forte. Aí quando a pessoa tirava a peruca do Chapolin, ele ficava fraco. E aí vai, quem já viu esse episódio, por favor, não é só eu me achar que sou velho, cadê os velhos comigo aí? Nunca viu esse episódio, Iago? Meu Deus, é muito novo. Cadê os novos que vê? Tu viu, Samuel? Nunca viu? Cadê quem levantou a mão aí? Teve alguém que levantou. Ah, amém. Então o que acontece? No mundo secular, as pessoas dizem que Sansão perdeu a sua força. Por quê? Porque cortaram-lhe as madeixas, né? Mas o que fez Sansão cair, querido? Será que foi o ato de cortar o cabelo? Será que foi cortar o cabelo que fez Sansão perder a sua força? A força de Sansão realmente estava nas suas 7 tranças que ele possuía? Então vamos lá. Sansão era um homem com um propósito específico de Deus, querido. Havia uma promessa específica para a sua vida, e nós vamos ver que era trazer livramento para o povo de Deus. Mas para nós entendermos o propósito de Sansão, precisamos entender o cenário que o povo de Deus vivia.
Então vamos lá, o povo de Deus saiu da terra do Egito, com mão poderosa do Senhor, com Moisés liderando, perambularam 40 anos no deserto, por fim, chegaram finalmente à terra da promessa. Aí Moisés se vai, entra Josué na esquema, Josué com o povo vai conquistando Canaã. A palavra de Deus fala que 32 reinos caíram pelo poder do Senhor, e finalmente eles tomam a posse da terra de Canaã, querido. E ao chegar na terra de Canaã, na hora de dividir os reinos entre as 12 tribos, Josué, ele lança uma palavra. Abre aí, Josué 24:15. É anterior a Juízes, Rafa. Josué, capítulo 24, versículo 15. Fala assim, olha o que a palavra de Deus fala. Josué conquistou as terras, está pronto para rachar, pedacinho, na verdade não com as 12, mas com as 11 tribos. Por quê? Qual tribo que ficou sem? Na verdade foram 12 porque os filhos de José receberam. Mas quem ficou sem terra? A tribo de Levi. Porque o Senhor falou que eu serei a sua herança. Levi ficou sem terra. A herança do povo sacerdotal seria o Senhor. Mas diz a palavra assim: se porém vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Porém, eu e minha casa serviremos ao meu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 16. Então o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então aquele povo todo decide servir ao Senhor de todo o seu coração, querido. E o que realmente eles fizeram? O povo de Deus, as 12 tribos de Israel, que saíram do deserto, conquistaram a terra de Canaã, verdadeiramente eles serviram ao Senhor. Porém, após a morte de toda aquela geração que havia conquistado a terra da promessa, após a morte de Josué, Caleb e todo aquele povo, se levantou uma nova geração que não temia o Senhor e que não havia visto os grandes feitos do Senhor. Então, a partir desse momento, a frase que mais você vai ouvir na Bíblia, abre lá Juízes 2, por favor. 2. A partir do versículo 11. A frase que você mais vai ouvir em toda a palavra de Deus no Antigo Testamento é a seguinte, ó. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Continua. E deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Querido, esse povo que não conhecia o Deus de Moisés, não viram os milagres que ouviram no deserto, não mandaram, não conquistaram a terra com Josué, diz a palavra que esse povo não temia Deus e passaram a servir aos deuses daquela terra. E a consequência disso foi que no versículo 14, olha só: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor os entregou nas mãos dos espoliadores, dos ladrões que os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. E olha só, diz a palavra de Deus que esse povo, e sabe o que é interessante? Se você vai ler no início de Juízes, o Senhor fala assim, ó: você já reparou para pensar que o povo entrou em Canaã, destruiu 32 reinos, mas por que Deus deixou os filisteus, os jebuseus, os amorreus? Por que Deus simplesmente não tirou todo aquele povo e deixou a terra só para Israel? Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou nisso? Por quê? Por que tu acha? O que tu acha, Cristiano? Deus não poderia ter simplesmente tirado, arrancado todo aquele povo e deixar só para Israel? Quem era o maior inimigo de Israel? Era quem? Era o Corinthians. Não era o Corinthians, era o Inter. O gremista vai falar que era o Inter, e os Inter iam falar que era o Grêmio. Não, quem era o maior inimigo do povo de Deus? Quem era?
Filisteus, querido. Os filisteus eram o maior inimigo de Israel. Inclusive, nessa época, eles eram os escravos. Não escravos como no Egito, mas eles eram o quê? Era um povo sujeito aos filisteus. Os filisteus entravam na terra, tiravam o que queria, faziam eles pagarem impostos, porque eles estavam sujeitos aos filisteus. Aí eu digo assim, por que Deus, quando estava forte, com um exército forte, o exército de Israel, ninguém ficava de pé. Jericó, uma fortaleza gigantesca, caiu pelo quê? Pelo poder da espada? Foi a espada que derrubou Jericó? Não, foi o quê? Foi o poder de Deus. Diz a palavra que quando eles quebraram já, começaram a louvar, a adorar o Senhor, as muralhas caíram, querido. Foi o poder do Senhor que conquistou aquele povo. E por que esse mesmo poder não derrubou os filisteus, por exemplo? Diz a palavra que Deus permitiu que houvesse um povo em volta dele, para que quando o povo, no momento que Jesus falou, ele falou se, mas nós sabemos que é quando. Falou assim, ó, se esse povo, aqui o meu povo, começar a se desviar dos meus caminhos e fizer aquilo que é mal aos meus olhos, o Senhor falou assim, ó, eu vou usar esse povo que ficou na sua vizinhança para servir como castigo e disciplinador do povo de Israel. Olha só, eu ouvi uma palavra da pastora Gisele, eu não estava lá porque era congresso de mulheres, mas ela falou assim, ó, o diabo serve a Deus. Palavra forte, né, querido? Como assim? Sim, o diabo é servo de Deus. Porque quando o diabo quis tocar em Jó, quem foi que permitiu? Foi Deus. Querido, as aflições das vidas, ela vem muitas vezes pela mão do inimigo, mas como permissão de Deus. Quando o povo estava lá na Babilônia, 70 anos, quem foi que libertou o povo do cativeiro? Foi o general? Quem lembra? Isso aí, Ciro. E Deus falou assim, ó, meu servo Ciro vai libertar o povo do cativeiro. Aí tu pensa assim, Ciro era crente. Não, querido, Ciro era ímpio e servia aos falsos deuses. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece, querido. Então Deus permitiu que aquele povo ficasse na circunvizinhança, porque sabia que em algum momento esse povo ia pecar e Deus ia usar o quê? O braço do ímpio como disciplina para o povo dele. E aí o que acontece? Aí o povo começou a fazer o que era mal ao Senhor, Deus os entregou na mão do quê? Dos espoliadores que os despojavam, os roubavam, colocavam eles sobre disciplina, sobre peso. E aí o que acontece? Aí Deus levanta os juízes. Quem eram os juízes, querido? Escola bíblica dominical, mas com revelação dos céus. Não que não tem revelação do céu na escola bíblica, tá, irmãos? Os juízes eram homens valorosos que temiam o Senhor de todo o coração. E aí o versículo 16 fala assim, ó, e levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos despojadores, daqueles que os traziam peso, querido. E qual era o propósito, querido, desse povo? Livrar o povo de Deus da mão dos seus inimigos. E esses juízes eram sempre levantados em que tempo, querido? Em tempo de crise. Para quê? Para liderar o povo de Deus em tempo de guerra. Os juízes eram também líderes políticos ao qual julgavam as questões entre as tribos, os conflitos entre as tribos, os juízes julgavam. E principalmente eram líderes religiosos, guiando o povo a manter a sua fé e adoração ao Senhor. Existindo 14 juízes. Dentre eles, a gente lembra de alguns, a gente lembra de Débora. Débora, por exemplo, ela era profetisa, mas não era apenas profetisa, não. Ela era faca na caveira, querido. Débora, ela levantou o povo para guerrear o povo filisteu, querido. A palavra fala sobre Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. E Gideão, com 300 homens, derrotou todo o império midianita, querido. Eu creio que, quando a gente vê lá os 300 de, como é que mesmo? De Espartaco. Querido, os 300 de Espartaco copiou a história de Gideão, querido. Porque os 300 não eram espartanos, mas eram servos de Deus. E o Senhor usou Gideão e mais 300 homens para derrotar todo o povo midianita. Samuel foi o último dos juízes. E logo depois de Samuel veio o tempo dos reis. Quando Deus foi rejeitado pelo povo e falou assim, ó, nós queremos um rei. E o Senhor falava, mas eu sou o rei de vocês. Não, nós não queremos Deus como rei. Nós queremos reis como os homens têm. Mas então chegou a Sansão.
Sansão foi juiz sobre a terra, mas quem foi Sansão, querido? Juízes 13:1, abre aí. Querido, Deus vai falar contigo. Te prepara, abre teu coração, que hoje, isso tudo foi só para vocês entenderem o cenário de Sansão, tá, amados? É importante a gente passar por isso. A mensagem começa agora. Olha o mistério de Deus. Quem foi Sansão? Juízes 13:1 fala assim, ó. Tendo os filhos de Israel tornar a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Olha só, querido. Sansão, se eu não me engano, ele foi anterior a Samuel. Se eu não me engano. Acho que ele foi o 12º. Ele foi o 12º juiz. Sansão, toda vez que via um juiz, esse juiz organizava a casa, botava em ordem, o povo voltava a adorar o Senhor, morria o juiz, o povo voltava a adorar falsos deuses. Aí Deus levantava de novo, vinha a crise, o povo ficava debaixo de trevas, Deus levantava, querido, 40 anos ficou o povo debaixo de trevas, aí o povo clamava ao Senhor, Deus levantava de novo um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para mais uma vez trazer libertação, cura e restauração do povo. Então, diz a palavra que tendo os filhos de Israel tornado mais uma vez fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou quem? As mãos dos filisteus por 40 anos. Quem foi que entregou? Foi o diabo que entregou na mão dos filisteus? Filisteus era inimigo, querido. Quem foi que entregou? Foi o diabo? Não foi quem? Foi Deus. Deus entregou o povo de Israel na mão dos filisteus para ser o que? Subjugados. E mais uma vez o povo se desvia, mais uma vez eles longe dos princípios, Deus entrega aos seus inimigos, o povo clama por socorro, como foi Gideão. Gideão, quando o Senhor foi chamar Gideão, falou assim, Gideão, eu quero te levantar como libertador de Israel. Gideão olha para Deus e fala assim, olha, o que foi feito do nosso Deus? Aquele Deus que conta a história que com mão forte liberou o povo do Egito. Cadê aquele povo que conquistou Canaã no poder do Senhor com Josué? E aí Deus olha a ousadia de Gideão e fala assim, vai nessa tua força, Gideão? Que força foi essa? Foi a força de buscar algo diferente, querido. Foi a força de clamar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o povo clamou, Deus levanta então Sansão. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor, irmãos, isso aqui é muito forte. Foi quem que apareceu? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um... Continua. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Continua. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja... Deixa eu só não me perder. Onde é que eu estou? Porque tu verás, porquanto o menino... desculpa, vamos lá. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, amados, o nascimento de Sansão foi tão importante, querido, olha só, tão importante, volta lá no versículo 2, que quem foi anunciar o nascimento dele? O anjo do Senhor, querido. Sabe quem é o anjo do Senhor? Toda vez que você vê na palavra falando que é o anjo do Senhor, é o próprio Jesus, querido. A gente chama na teologia isso de cristofania. Onde nós vemos algo semelhante com isso, que o próprio Cristo veio no Antigo Testamento de forma corpórea e manifestar o homem. Nós vemos isso, por exemplo, com aquele que Jacó segurou o anjo, não deixou subir, e o anjo lhe perguntou... Não, vamos lá de novo. E o anjo lhe perguntou... Jacó lhe respondeu, me dará minha vitória para depois subir. E aí vai o mistério. Irmãos, em Jacó, o anjo que lutou com Jacó era o Cristo, querido. Então tu vê, o próprio Cristo veio trazer a notícia do nascimento de Sansão aos seus pais, querido. Olha que forte. Será que Sansão era importante, querido?
O próprio Senhor veio e descreveu o nascimento de Sansão. E em Juízes 13:17, olha só, 13:17, querido. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E ele falou assim, ó: por que perguntas? Por que perguntas qual é o meu nome? Visto que é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro. Como é que é o resto? Santo de Israel, uma música, perdão, gente velha é assim, né, irmão? A gente vai lembrando de cada louvor. E aqui o Senhor revela o propósito da vida de Sansão. Qual era o propósito? Ele começará a livrar do poder dos filisteus a Israel. Contudo, para que Sansão cumprisse o seu propósito, a razão do seu nascimento e da sua existência, havia uma exigência que ele fosse nazireu por toda a sua vida. E isso é muito importante nós entendermos, para entendermos o propósito de Sansão. Fala que ele não podia beber bebida forte, cortar o cabelo, tocar em coisas impuras, mas em Números, capítulo 6, versículo 1, o Senhor especifica bem de forma clara, não precisa abrir não, e ele fala assim, ó, em Números 1, fala assim, olha, que ele teria, quem fizesse o voto de nazireu, ele teria que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, ele não poderia beber vinagre, e ele também não poderia nem mesmo beber suco de uva, nem comer uva e nem mesmo passas, uvas passas, querido. Ele, como nazireu, ele não poderia comer nada da videira, nada. Ele também não poderia passar nenhuma lâmina na sua cabeça, não poderia se aproximar de cadáver, ele não poderia tocar no cadáver. E sabe o que é interessante? A palavra de Deus deixa até específico uma situação. Ele não poderia chegar perto de nenhum cadáver, desde animal morto a pessoas. E ela fala assim, ó, mas se de repente você estiver numa situação e alguém morrer perto de você, já aconteceu? Alguém já viu alguém morrer próximo de ti? Alguém já teve essa experiência? É terrível, né, irmãos? Mas ele diz assim, ó, se de repente tu está no culto e alguém tem morte súbita, ele fala assim, ó, o teu ministério nazireu seria interrompido, você ia passar 7 dias se purificando, no 8º você faria um sacrifício ao Senhor e você zeraria, porque o nazireu ele poderia ser por nascimento ou por voto. Eu poderia, por exemplo, fazer 1 ano de voto. Eu já vi homens de Deus hoje em dia fazer isso, já viu? Homem de Deus fazer o voto nazireu? Não vou cortar o cabelo, não vou tomar vinho, não vou comer carne, porque eu fiz um voto de 1 ano de nazireu. Então, o voto do nazireu era um voto de santificação, de consagração e de separação. Então, se acontecesse que esse homem está ali, ó, irmãos, ele está 11 meses, 29 dias, sem comer carne, sem comer picanha, querido, sem beber suco de uva ou vinho, sem cortar o cabelo, meu irmão, já está o cabelo terrível, todo emaranhado, ele não vê a hora de terminar o voto, morreu alguém no culto, ele louvando, irmão, estava lá louvando, te louvarei, o baterista cai e pluf no chão, meu Deus, coitado do baterista. Irmãos, a palavra de Deus fala que ele teria que fazer 7 dias de consagração, no 8º fazer sacrifício e zerar o voto e voltar do início. Olha só que loucura, querido. Então, Sansão, ele não poderia, nunca, porque o voto dele era perpétuo, ele nunca poderia cortar seus cabelos, chegar perto de animal morto e nem comer e beber nada que viesse da vide. Essa era a exigência do Senhor perpetuamente para Sansão. E diz em 13:24, bota lá, Juízes 13:24. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. 13:24. Sabe o que significa Sansão, querido? No original significa como sol. Sansão, ele tinha um nome profético, que a vida dele seria como o sol que brilha em Israel. E diz a palavra que o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, passou a habitar nele, passou a mover nele em Manedã, entre Zorá e Estanol. Então, Sansão nasceu, e o Espírito do Senhor começou a agir e habitar nele e através dele, querido. E Sansão cresceu sabendo, querido, sabe o quê?
qual era o seu propósito. Querido, alguém que nasce sabendo qual é o seu propósito? Sim, nós nascemos para adorar o Senhor, um dia vamos estar na glória, mas existe um ministério, existe um chamado de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus fala que nós precisamos o quê? Fazer a metanoia, Romanos 12, para que possamos aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos buscar essa vontade. Senhor, qual que é a tua vontade, Senhor? Tu quer que eu pregue o teu evangelho? Isso é para todo mundo, querido, pregar o evangelho. O ir de pregar é para todos. Mas, Senhor, eu vou trabalhar no ministério, eu vou ser um músico, eu vou ser um levita, eu vou receber as pessoas no altar, eu vou evangelizar na rua. Enfim, o chamado de Deus específico para a sua vida. Muitas vezes nós não sabemos, mas Sansão sabia qual era o propósito da sua vida desde pequeno, querido. Ele começou a exercer o seu chamado de juiz diante de todas as tribos de Israel. E principalmente, ele sabia as condições de separação, consagração e santificação que a sua vida exigia, querido. As quais eram fundamentais para executar o seu chamado. Porém, Sansão acabou abortando os projetos de Deus, que foi quando nós lemos ali. Ele é namorado por Dalila, ele abriu o seu coração e até então revelou qual seria, na visão dele, o segredo da sua força. E querido, aqui eu quero ministrar com vocês quais foram os erros de Sansão. Sansão, ele foi cometendo vários erros no decorrer da sua vida, que culminou com ele sendo com seus olhos furados, sendo levado como escravo para a casa dos filisteus e servir de chacota. As pessoas botavam Sansão em meio aos banquetes dos reis e jogavam tomates, riam. Ele era o bobo da corte dos seus inimigos, querido. E o primeiro erro que Sansão cometeu foi ele ser guiado pelos seus desejos e pelas suas emoções. Juízes 14:1, vamos ler. Juízes 14:1 fala assim: e desceu Sansão a Tima, aí diferente, Timate, e vendo em Timate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulheres entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me ela, porque ela agrada aos meus olhos. Veja bem, essa mulher era agradável aos olhos de Sansão. E o primeiro erro de Sansão, querido, foi deixar que as suas emoções, os seus desejos, os seus olhos guiassem suas escolhas na sua vida, querido. E esse erro foi constante em todas as escolhas da vida de Sansão, querido. E em Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas ele fala assim, ó: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, querido. O coração é enganoso. Quantas vezes, querido, nós sabíamos de todo o coração que aquilo era bom, a gente vai, quebra a cara, sofre consequências terríveis porque fomos guiados pela emoção. Quem nunca? Quem nunca, quando jovem, não fez uma escolha errada, guiado pelo calor dos amigos ali, vai lá, faz isso, e quando vê, fez a maior burrada da vida? Eu já disse aqui, por exemplo, alguém estava com os amigos, companhias erradas, e os amigos falaram assim: vamos lá fazer aquele assalto. Tu nunca assaltou na vida, tu nunca pensou em assaltar, mas tu estava com os amigos, vamos lá, deixa de ser quadrado, deixa de ser enrolado, vamos lá. Você foi, e aí no teu primeiro dia que tu vai cometer o primeiro crime, você é pego e vai para a cadeia. Guri crente, nasceu no lar evangélico, começou a andar com gente errada, na primeira burrice cai. Aí o ímpio faz, erra, nunca é pego. O crente vai fazer a primeira vez, cai na burrice. Ou a menina está lá namorando com o rapaz,
né? Aí o rapaz, vamos lá, eu amo você de todo o meu coração, você é a mulher da minha vida, ai, libera para mim o seu tesouro, eu vou ser o homem da sua vida. Aí a menina crente, serva de Deus, de tanto ele ali, que nem Dalila ali com Sansão, ai, abre o seu coração, você não me ama. Aí ela vai, abre o coração dela, abre o que não deveria, e o que acontece? Irmã, primeira vez que a crente vai lá, faz, ela fica o quê? Engravidada. Alguém já viu isso ou sou eu? Aí a menina do mundo faz com todo mundo, nunca dá nada. A serva de Deus vai, cai na lábia do Dom Juan, engravida. E o cara ainda abandona e vai embora. Alguém já viu isso acontecer, querido? A gente da igreja, a gente já viu isso acontecer. Por quê, querido? Porque enganoso é o coração, querido. Deixa guiar pela emoção, pelo calor do momento, pelo desejo dos seus olhos e acaba sofrendo as consequências. Sansão era assim. Sansão falou assim, ai, eu quero ela é bonita, ela é linda. Aí os pais dele falaram, Sansão, tem tanta mulher no povo de Israel, tem tanta mulher bonita, por que tu vai casar com a mulher dos incircuncisos? Ele falou, sim. Ele falou assim, pai, eu quero ela porque ela agrada aos meus olhos. E Sansão foi, casou com uma filisteia. Segundo erro de Sansão, começou a quebrar os princípios do Senhor. Querido, Juízes 14:5. O interessante é que sempre que você vê Sansão indo falar com seus pais, que são sinônimo de céu, sinônimo de bênção, a palavra de Deus fala, subiu Sansão a falar com seus pais. E toda vez que Sansão vai fazer uma bobagem, na Bíblia você fala, desceu, pois, Sansão. Subiu para com os pais, desceu para fazer bobagem. Subiu para falar. Irmãos, nada na Bíblia é por acaso. E diz a palavra que desceu Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Agora, amados, para onde Sansão ia? Para as vinhas de Timinate, aqui é Tímina. Foi Sansão para onde? Para as vinhas. E amados, qual que era a primeira exigência do nazireu? Era que ele não podia comer, beber, nada que viesse da vide. Aí Sansão decide para onde? Para o lugar onde ele não deveria estar. Quer ver um exemplo? Tu vai para Bento Gonçalves. Quem já foi para Bento Gonçalves aqui? Alguém já foi? Mas ninguém nunca foi em Bento, cara. Pô, bem legal Bento Gonçalves. Só que é o seguinte, tu vai em Bento, tudo daquele lugar é feito de quê? É de quê? De laranja, não é laranja? Não, é o quê? É de uva. É a terra da uva, querido. Aí tu chega lá, é geleia de uva, é suco de uva, é passas de uva, é torta de uva, é pão de uva. Tudo é feito de uva, querido. Aí Sansão era proibido de comer o quê, querido? Qualquer coisa derivada da uva. Mas aí a curiosidade fez ele ir para onde, querido? Para onde era proibido ir. Era proibido. Ele não podia comer uva. Irmãos, eu não gosto de vinho. Não gosto de vinho. Eu até bebo, às vezes, suco de uva, mas não gosto. O suco de uva integral, puro da uva. Quem que já tomou? Irmãos, tem gosto de quê? De vinho. Irmão, quem não acha isso é porque, não sei, mas eu tomo suco de uva, eu fico assim, eu tenho que diluir na água, porque para mim parece vinho. Por quê? E por que que o Senhor falava para Sansão, tu não vai comer nem da casca, nem da fruta, porque a uva, ela fermenta muito rápido. Tem animais na floresta, por exemplo, que vão comer frutas, as frutas ela apodrece na árvore, cai já fermentada. Já tem casos de macaco ficando doidão, querido, comendo fruta fermentada. A uva, eu não sei se acontece isso, mas a uva poderia fermentar. Então Deus falou assim, ó, o fermento era sinônimo de pecado, e ele falou assim, não, tu vai ser santo. Tu não vai comer nem da uva seca. E aí a palavra fala o seguinte, que ele não deveria chegar perto de uva, não que era pecado, mas ele não poderia beber. E ele vai para onde? Para onde é proibido. E a palavra que ele deveria ter dito era o quê? Ah, pai, qual o problema? Eu só vou ver como é. Eu estou indo lá para a terra de Bento Gonçalves. Não é que eu quero comer vinho, tomar vinho. Não é que eu quero comer uva. Eu só quero ver como é. E nós da mesma forma, querido. Muitas vezes dizemos assim, eu só vou naquela festa lá. Não é porque eu quero pular, dançar. Eu só quero ver como é. Teve uma festa aí, eu vou tentar me levar. É festa do nome de uma menina. Como é que era mesmo? Alguém me lembra aí? Cadê meu amor? Não está aí não? Foi com as crianças para lá.
Puxa, como é que é o nome daquela festa? Lula Palusa? Não, não é Lula Palusa. É Farofa Key. Hã? É isso aí, não é? É GK. Farofa da GK. Querido, você sabe o que é aquela festa? Alguém sabe? Que daquele é suruba aberto assim. É suruba, rola de tudo lá. De tudo, tudo mesmo. Né? A festa que vai lá da GK lá, faz de tudo. Só que é o seguinte, teve um irmãozinho aí, abençoado, convertido, aquele pequenininho do PlayStation, como é que é o nome dele? PlayStation. Yudi. Aí o Yudi, ele tá noivo com uma menina que nem é muito crente, né? E ele falou assim, não, eu vou lá na festa da GK para mostrar para minha noiva que aquilo lá, a gente não precisa daquilo lá. Eu vou lá para mostrar para ela aquilo que a gente não vai fazer. Aí eu fico assim, cara, meu Deus do céu, cara. O cara quer arrumar uma justificativa para ir numa suruba, cara. Para ir num lugar onde vai rolar orgias sexuais para dizer, ó, tá vendo? Nós estamos aqui, mas a gente não precisa disso. Tem muito crente que faz isso, querido. Eu vou lá só para ver como é que é. Uns amigos meus me chamou para fazer trabalho, para fazer estudar lá na casa dele. Eu sei que eles são maconheiros, mas eu vou lá só para estudar. Se eles fumar, eu não vou fumar. Eu só vou ver como é que é. Só vou ver como é que é. Aí tu tem aquele grupo de amigos, querido, que só fala bobagem, só sai besteira. Aí você fala assim, não, eles são meus amigos, eu sei que eles só fazem bobagem, mas eu vou sentar ali com eles, só para ver como é que é. E aí esquece que Salmo fala assim, bem-aventurado o homem que o quê? Que não anda nos conselhos dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda do escarnecedor, querido. E eu já preguei isso aqui esses dias, que é um processo. Primeiro você está andando ali no caminho do Senhor. Eu vou para Canaã, eu vou... Como é que é aquela música? Esqueci, irmão, eu estou hoje meio canção esquecido. Aí o cara está indo lá para Canaã, marchando com o Senhor. Aí de repente alguém vem assim, opa, vem cá, eu tenho um conselho para te dar. Aí tu vai, começa a andar nos conselhos dos ímpios, querido. Quando você menos espera, tu está sentando com ele, está parando o seu caminho com Deus e sentando na roda do escarnecedor. E assim é o processo do mundo. Eu só vim aqui para ver como é que é. Foi o que Sansão fez, querido. Ele começou a curiosidade de ver como é que era aquilo que ele não podia. Ele queria lá sentir o cheiro. Foi que nem Eva, querido. Eva está lá no paraíso. Satanás vem na forma da serpente e apresenta. E fala assim, olha, que pena, né, que tu não pode, Deus é tão mal, né? Deus não deixa você comer das frutas. Não, posso comer sim. Eu posso, eu só não posso comer o quê? Da fruta do conhecimento do quê? Do bem e do mal. E aí ele fala assim, não, mas Deus não é bom não. Ele não deixa você comer, porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E aí até então, Eva nunca tinha percebido que existia fruto do bem e mal, nunca parou para olhar. Aí aquela palavra despertou uma curiosidade em Eva. E aí a partir de então, Eva passava, olhava as frutas, começou a perceber ela, diz a palavra que ela começou a ver que a fruta parecia ser agradável. Tinha uma aparência de sabor legal. E ela ainda podia dar conhecimento. Agora eu te digo, olhar para a fruta era pecado? Era? Não. Sentir o cheiro da fruta era pecado? Não. Pensar na fruta era pecado? Não. Mas tudo isso foi aio de ligação com o pecado dela. Porque o pensar, o olhar, o desejar, acabou gerando a vontade, até que um dia ela foi e consumiu, querido. Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, que nós devemos fugir de quê? De toda aparência do mal. Veja bem, o Senhor não manda fugir do mal. É meio que óbvio, mas Ele manda o quê? Fugir da aparência. Querido, te aparenta mal. Tem um cheiro de mal. Tem aparência do mal. Foge, chuta, que é laço, querido. Porque a curiosidade matou. A curiosidade matou o gato e o profeta também, querido. Matou o ministério de chamado pastoral, matou o ministério de louvor, matou um casamento abençoado, matou uma juventude santa. A curiosidade abortou muitos sonhos, projetos de homem e mulher de Deus, querido. Por isso a palavra de Deus fala assim, que a curiosidade de Sansão não ficou apenas em olhar. Olha só, Juízes 14:5, abre aí. Juízes 14:5, eu nem sei quando eu comecei, irmãos. Diz a palavra assim, desceu, pois, Sansão, olha só, com seu pai e com a sua mãe, chegando à vinha de Tima,
E eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito ao leão. Desceu e falou àquela mulher, que o agradou aos olhos, e depois de alguns dias voltou ele para tornar, e apartando-se do caminho, outras versões dizem assim, e desviando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Tomou das suas mãos e foi-se andando e comendo dele. Agora, veja só, querido, Sansão desceu, curioso, ele foi curioso à vinha, viu, olhou a vinha, não comeu. Ele falou, tá vendo? Eu só fui ver, eu não ia comer da vinha. Eu não ia beber do vinho, eu não ia comer. Esse pessoal aí tem nada a ver, nada a ver. Eu fui na festa lá, nem dancei na festa, não fiquei com ninguém. As pessoas ficavam assim, Israel, fica com aquela menina, ela está olhando. Não, eu sou nazireu, estou esperando a mulher de Deus. Tá vendo? Esses meus pais falam nada a ver. Fui na casa lá, os caras fumando maconha, cheirei, nem deu nada. Só que a curiosidade era o primeiro link para a próxima atitude, que é o quê? Começar a se acostumar com aquele ambiente. Aí diz que Sansão curioso, cadê o leão? O leão estava lá. Qual que era o próximo ordenança e dizer do Senhor? Não chegar nem perto do cadáver. Sansão sabia que tinha, e diz a palavra que ele desviando-se do caminho. Querido, tudo que está escrito na palavra, para nosso conhecimento foi escrito. Essa palavra aqui não está em vão. Eu fui no original, e a palavra no original é exatamente essa. Desviar-se do caminho. Sansão se desviou um momentinho da fé em Cristo, se desviou um pouquinho da direção de Deus, foi lá e viu o corpo do leão morto, que ele não podia chegar perto. E o pior, ele não apenas olhou, mas ele viu que tinha algo atrativo, tinha um mel, um enxame de abelha. Ele foi lá, meteu a mão naquilo que era impuro, ele não podia nem chegar perto, querido, quiçá tocar. Ele tocou naquilo que estava morto, pegou o mel e comeu. Querido, ele começou a tocar aquilo que era proibido. E sabe o que aconteceu com Sansão? Ele perdeu a sua autoridade espiritual? Não. Ele perdeu o seu ministério? Não. Ele parou de fazer o chamado que Deus tinha para a vida dele? Não, querido. Quando Sansão comeu mel, ele viu que a sua força era a mesma e permaneceu no erro. A curiosidade levou a quebrar o primeiro princípio. E o terceiro erro de Sansão foi o quê? Só lembrar do Senhor na hora da necessidade. Diz a palavra de Deus lá em 15:18, não precisa abrir. Diz a palavra de Deus que ele entrou numa cidade e vieram 1000 homens atrás de Sansão. O povo de Deus, do seu povo, estava sob jugo dos filisteus. Falou assim, Sansão, vem um povo atrás de ti aí. Eles disseram que vão matar a gente se a gente não te entregar. Sansão falou, não tem problema, podem me amarrar. Diz que amarrou Sansão com 2 cordas, chegou Sansão todo amarrado. Quando ele chegou diante dos homens que estavam lá, dizendo, agora sim prendemos Sansão, vamos matá-lo, vamos usar a cabeça dele como coroa, diz que o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão, e Sansão arrebentou as cordas como se fosse barbante queimado, querido. E aí ele viu o quê? Viu uma queixada de mula. Queixada de mula é uma queixa de mula que tinha recém morrido. Ele já tinha tocado no leão, não deu nada. Ele pegou aquilo ali, usou como arma. E diz a palavra que ele começou a bater um por um, foi caindo. Querido, diz a palavra de Deus que mais de 1000 filisteus caiu. Por que mais de 1000? Quando chegou em 1000 ele parou de contar, querido. Tinha 3.000 homens atrás dele. E ele começou a bater com a queixada de mula. O Espírito do Senhor sobre ele. E sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes quando a gente fala de Sansão, a gente fica imaginando um homem forte, né? A gente pensa o quê? Naqueles homens lá, aqueles mega fortes. Tem um negócio de musculação que eles falam, o Iron Man. A gente pensa que o Sansão é um Iron Man, forte, musculoso, um Arnold Schwarzenegger. Querido, eu não creio. Porque Sansão era forte quando? Quando o Espírito do Senhor agia nele. Então o que fazia Sansão ser forte não era a força física, não era porque Sansão malhava, mas era porque o Espírito do Senhor habitava nele. E diz a palavra que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, Sansão matou mais de 1000 homens. Aí diz a palavra de Deus que quando ele terminou, ele teve sede, uma sede de morte. Aí sabe o que ele fez? Aí ele clamou ao Senhor.
Ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, tu me fez matar esses homens aqui, vai me deixar morrer de sede. Diz que naquela hora abriu a terra, brotou água e Sansão voltou a reviver, querido. O erro de Sansão foi que ele só lembrava do Senhor na hora das necessidades. Ele foi perdendo a intimidade com Deus, querido. Ele começou a se relacionar com o Senhor somente quando as coisas apertavam. Lembra alguém? Eu só lembro do Senhor quando vão roubar meu carro. Misericórdia, Deus, não deixa roubar meu carro. Ou quando você está com o IPVA atrasado, vai, irmãos, aí vem aquela blitz lá, o IPVA atrasado, tu fica: Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Senhor, me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ou da blitz ali, da guarda municipal. Não me deixa cair na mão deles, porque o IPVA está atrasado. Aí você lembra de clamar ao Senhor. Querido, muitas vezes a gente só lembra de buscar o Senhor quando o negócio aperta. Quarto erro: começou a perder a noção de onde realmente vinha o poder dele. O poder dele vinha do Espírito Santo. E ele começou a brincar com os princípios de Deus. E aí, voltando àquela palavra do início, diz a palavra de Deus que Dalila se apaixonou de novo por uma mulher errada. Os olhos dele fez ele cobiçar uma mulher filisteia, se enamorou por ela. E aí, de repente, ele está na cabana com aquela mulher. Os príncipes dos filisteus chegaram assim: Dalila, se você descobrir qual é o poder, a força de Sansão, nós te daremos quanto você quiser. E diz a palavra que Dalila aceitou. E aí ele estava sentado no colo dela e ela começou: Sansão, se tu me amas, diga qual é o segredo da sua força. Aí Sansão falou: olha, eu vou abrir meu coração para ti. Se você me amarrar com tendões que não secaram ainda, eu vou perder minha força. E aí diz que Sansão dormiu. Quando ele acordou, ele estava todo amarrado com tendões. E ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão quebrou aquilo que nem linha de agulha e deu uma surra nos filisteus. Os filisteus fugiram. Passou mais um tempo, os filisteus chegaram: e aí, Dalila, tu está nos enganando? Ele me enganou. Dalila chega de novo: você não me ama, Sansão, porque você me contou uma mentira, não era verdade. Aí Sansão chega para ela: tá bom, eu vou contar o meu segredo. A minha força é o seguinte: se eu for amarrado com cordas novas, cordas virgens que nunca foram usadas, a minha força se arrebenta. E aí Sansão dorme. Quando ele acorda de novo, ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão arrebentou aquelas cordas e deu uma surra nos filisteus. Querido, agora vem. A primeira vez poderia acontecer. Era coincidência? Poderia. Dele estar amarrado exatamente com aquilo que ele falou. Mas a segunda vez não tinha mais coincidência, querido. A segunda vez mostrava que Dalila era uma armadilha do inferno para a vida dele. Sansão disse que o segredo da força eram os tendões. Ele acordou amarrado por tendões. Segunda vez, ele falou que eram cordas virgens. E exatamente ele acorda com cordas virgens amarradas e com os filisteus sobre o seu cangote. Qual que deveria ser a decisão de Sansão? Fugir, chutar que é laço. Mas ao invés disso, Sansão começou a negociar os princípios de Deus. Querido, quem começa a negociar princípio, querido, ele vai deixar de viver propósitos do Senhor. Quem começa a abrir mão dos princípios de Deus vai abortar os projetos do Senhor na sua vida, querido. Com o princípio de Deus não se negocia. Princípios de Deus não se abre mão. Sansão começou a brincar com os princípios de Deus. E isso casbou o quê? Trazendo morte para a vida dele. Sansão, ao invés de chutar Dalila, sair para bem longe daquela mulher, ele continuou nos laços daquela mulher. E diz a palavra que pela terceira vez, ela chorou. Sansão falou: tá bom, eu vou dizer. Se eu for amarrado com cordas, aliás, se as minhas tranças forem amarradas e presas com uma agulha de tear, eu vou perder minha força. O que acontece, querido? Sansão mais uma vez é acordado, com os seus cabelos presos no tear, com os filisteus vindo, ele levanta, dá uma surra, e aquela mulher finalmente diz: Sansão, tu não me ama? Tu não me ama? E aquela mulher começou a infernizar a vida de Sansão, ao ponto que ele quase morreu de desgosto. E ao invés daquele homem fugir daquele laço, ele finalmente abriu o seu coração e disse: olha, o segredo da minha força está nos meus cabelos. Agora eu te digo, a força de Sansão estava no cabelo dele, querido? A última, mas sabe por que Sansão falou que a força dele estava no cabelo? Eu vou dizer por quê. Porque foi o único princípio que ele não tinha quebrado.
O único princípio que ele ainda não tinha quebrado do seu voto de consagração era cortar os cabelos. Logo ele achava o quê? Que na verdade a única coisa que era importante era o cabelo. Porque muitas vezes ele confundia longanimidade de Deus com indiferença. E muitas vezes a gente está da mesma forma, querido. A gente está quebrando princípios do Senhor na nossa vida. A gente vai quebrando. E muitas vezes, porque nada muda na nossa vida. Olha, eu quebrei o princípio do Senhor aqui, não deu nada. Eu acho que isso não é nem tão importante Eu estou pregando, a unção está vindo, eu estou tocando, as pessoas estão sendo tocadas. Qual o problema de transar antes do casamento? Não, isso aí nada a ver, isso é coisa de religioso, isso é coisa do século passado. Eu amo ela, ela me ama, então não tem problema nós termos relação sexual antes do casamento. Querido, tu está ferindo o princípio. E aí muitas vezes tu está em cima do altar louvando, você está em cima do altar pregando, tu está servindo na igreja, tu está fazendo a obra de Deus, e você não está vendo o peso da mão do Senhor. E não é porque Deus... Ele é indiferente. É simplesmente porque Deus está sendo longânimo. Ele está te dando uma oportunidade que você se arrependa e volte ao primeiro amor. Mas muitas vezes, ao invés de arrependimento, a gente vai se entregando aos prazeres da carne, vai quebrando princípios, e foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, aos seus olhos, ele achava que tocar no morto, beber do vinho, não tinha problema. Por quê? Porque nada aconteceu. Quando vinha situações difíceis, o Senhor livrava ele com o poder do Espírito Santo. Só que aí diz a palavra, que aí finalmente ele contou o que ele achava que era o segredo. A mulher cortou seus cabelos, e quando eles vieram, Sansão falou assim: olha, não vai dar nada. Porque assim como o Senhor me livrou antes, Ele me livrará de novo. Não sabendo ele que o Espírito Santo não habitava mais nele. E esse é o problema, querido. Muitas vezes o Espírito Santo deixa de habitar em nós e a gente não percebe, querido. Eu deixo de ser templo do Espírito Santo e eu nem percebo mais que o Senhor não está na minha vida. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo. Sansão continuava julgando o povo, Sansão continuava sendo juiz, Sansão continuava livrando o povo dos filisteus, mas o Espírito Santo deixou de habitar nele. E é o que acontece na minha e na sua vida, querido. A gente vai rompendo princípios de Deus, a gente vai quebrando a santidade do Senhor, e quando a gente menos espera, o Senhor não mais habita em nós. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão não, com Saul. Saul foi quebrando os princípios de Deus, foi quebrando, até que um dia, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo foi arrancado da vida de Saul. E sabe o que sobrou, querido? Opressão demoníaca. Saul começou a ser oprimido pelo inferno. Meu amado, não quebre os princípios de Deus. Porque quem quebra princípio vai deixar de viver o propósito de Deus. Quem desonra os princípios do Senhor vai abortar as promessas de Deus para a sua vida, querido. Não confunda a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, Ele vai perdoando, Ele vai esperando arrependimento. Mas no dia que Deus falar basta, acabou, querido. A tua casa cai. Aí diz a palavra que Sansão, ele foi levado, foi arrancado os seus olhos, olha só. Arrancaram os seus olhos e ele foi trabalhar empurrando uma moinha de moer milho, moer trigo, seja o que for, no porão do castelo. E querido, por onde era a fonte dos desejos de Sansão? Tudo aquilo que ele olhava, ele desejava. Tudo aquilo que ele olhava, ele cobiçava. E querido, Deus permitiu que Sansão fosse apanhado pelos seus inimigos, para que aquilo que era contato do seu pecado fosse arrancado, querido. A palavra de Deus fala assim, ó, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas, querido? 1 João fala assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê?
tudo que há no mundo, querido, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele fala assim, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, querido. Querido, se os teus olhos estão sendo a fonte do teu pecado, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu com a olho do que com os dois olhos do inferno, querido. O interessante é que tudo começa pelos olhos. Aí você está andando na rua, você viu um celular dando bobeira, e aí os seus olhos veem aquilo, tu deseja aquilo, aí os teus olhos é por onde entra a informação. E aí depois, com a tua carne, o teu velho homem começa a processar aquilo e dizer assim, olha, vai lá e pega. Aquele celular lindo, é um iPhone 15. Tu nunca vai conseguir comprar um iPhone 15. Isso nunca vai estar na tua vida. Vai lá e pega. Aí a tua carne fica assim, vai lá e pega, vai lá e pega, vai lá e pega, vai lá e pega. Quando você menos espera, você pegou e se tornou uma realidade na tua vida. Querido, assim são a quebra dos princípios de Deus. Geralmente vem pelos olhos, você deseja, você cobiça. Aquilo começa a gerar um sentimento no teu coração que domina a tua alma e faz você cair, querido. Porém, quando aquilo que era a porta de entrada do pecado na vida de Sansão foi arrancado, e no caso foi os olhos, querido, a palavra de Deus fala que Sansão começou a voltar a adorar o Senhor. Eu vi um filme uma vez de Juízes, de Sansão, eu achei maravilhoso, porque a Bíblia não fala. Mas Sansão, ele perdeu os seus olhos, e a palavra de Deus não fala quanto tempo foi, mas eu creio que foi bastante tempo, porque eu creio que os cabelos de Sansão voltou a crescer, e diz a palavra que Sansão lá trabalhando na moema, quando via um alimento, Sansão pegava o alimento, e ele começou a orar e agradecer a Deus, dizendo assim, Senhor, obrigado pelo meu alimento. Quando aquilo que fazia pecar caiu, Sansão começou a reativar a sua aliança com Deus. Quando aquilo que fazia ele tropeçar foi arrancado, Sansão começou a voltar a buscar o Senhor. E diz a palavra que um dia, Sansão foi levado numa das maiores festas dos filisteus. Sansão foi trazido para ser o bobo da corte humilhado. E diz a palavra que colocaram Sansão entre duas colunas principais daquele templo. E ele orou ao Senhor e falou assim, Senhor, me dá mais uma vez a tua força, para que eu possa cumprir o propósito de Deus na minha vida. E diz a palavra que ele orou, ele derrubou aquelas colunas com uma força que veio do Espírito Santo, e num dia, diz a palavra, ele matou mais filisteus e príncipes dos filisteus do que toda a sua vida de ministério, querido. E o que eu quero dizer com isso? Sansão, quando finalmente começou a largar, abandonar aquilo que fazia ele pecar, e focou o seu coração naquilo que Deus chamou para ele fazer, ele finalmente cumpriu o propósito da vida dele. E meu amado, na nossa vida não é diferente, querido. No caso de Sansão, os olhos dele sempre desejavam aquilo que ele não podia. Mas, meu querido, o que tem sido o aio de ligação com o inferno na sua vida? Talvez é o celular que faz você pecar. Talvez são amizades. Você anda com pessoas que o tempo todo faz você pensar em quebrar os princípios de Deus, se afastar do chamado do Senhor, querido. Talvez o que tem feito você se afastar do Senhor não é o que os seus olhos veem, não é um celular, não são as amizades. Mas, querido, é simplesmente substituir a presença de Deus pelo trabalho. Tu trabalha tanto que tu não tem mais tempo com Deus. E aí você usa justificativas. Senhor, eu preciso pagar minhas contas. Senhor, eu preciso sustentar minha família. Senhor. E todas as suas desculpas são louváveis. Mas se essas desculpas, se o teu trabalho está fazendo você se afastar. Bota outra cadeira, meu querido. Bota duas. Se o teu trabalho está fazendo você negar o chamado e o propósito de Deus para a tua vida, querido, esse trabalho é do inferno. Eu falava para um irmão esses dias, exatamente isso, que trabalhar é bom, pagar as contas melhor ainda, mas agora, se o teu trabalho não está te permitindo ter nem tempo de você vir à casa do Senhor, esse trabalho é uma porta do inferno,
Porque Deus não vai abrir portas para você se afastar da presença de Deus. E eu quero dizer que o diabo também abre porta, tá, querido? Porque se Deus fecha a porta, a palavra fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então assim, ó, tem portas que são abertas que não é do Deus para a tua vida. Ao ponto que o Senhor vai lá e fecha. Filho, essa porta aí não é de Deus e eu vou fechar. Porque se eu não fechar, você vai passar por ela. Então, querido, tem portas que se abrem na sua vida, com a aparência que vem dos céus, com a aparência que vem de Deus, mas é brecha do inferno para te destruir, querido. E a palavra de Deus fala que o inimigo ele está ao derredor, bramando como leão, buscando uma brecha para que possa te tragar. Querido, crente cai por pequenas coisas, não são grandes coisas. Crente cai por pequenos laços do inimigo. No caso de Sansão, foi uma mulher que aos poucos foi dominando o coração. Eu conversava com meu filho, estava trabalhando ontem com meu filho, e aí de repente meu filho falou assim: pai, qual a diferença entre paixão e amor? Palavra maravilhosa. E aí eu conversando com ele sobre paixão e amor, eu falei: olha, paixão é o primeiro sentimento que Deus dá ao homem. E, irmãos, que revelação dos céus ontem eu tive com meu filho, eu nunca pensei nisso. Querido, por que Deus permite a paixão? A paixão é bom? Quem aqui já foi apaixonado? Levanta a mão aí. Quem foi apaixonado? É maravilhoso. Irmãos, melhor sentimento que tem são a paixão, que dura o quê? 3 meses? No máximo 6 meses. A paixão não passa disso, querido. A paixão é maravilhosa quando é boa. Mas no caso de Sansão, a paixão gerou o quê? Gerou trevas na vida dele. Quase que ele morreu. Porque a paixão, ela nos cega. Eu estou cego de paixão. Mas por que Deus permite a paixão, querido? Porque assim, ó, a paixão, ela é um aio de ligação com o amor. Porque quando você está apaixonado, você vê os defeitos da pessoa? Não vê. Que até o pum é cheiroso. Irmãos, é verdade. A pessoa solta um punzinho e fala: ai, que coisa mais linda esse punzinho. Cadê essa menina que soltaram o pum pela primeira vez na frente do namorado aí? Soltou um pum, irmãos. A minha esposa, uma vez, a gente estava namorando, ela soltou um pum com o cheiro horrível do carro. E ela botou a culpa assim: não, é o esgoto da rua que está entrando no carro. E eu fingi que não, é verdade. É o esgoto da rua. É nada. Mas enfim, na hora que a pessoa solta o pum, querido, aí a gente fala que a coisa mais linda do mundo, que coisinha mais bonita. Ela peida em ré. Coisa mais linda, irmão. Não passa 6 meses, a esposa solta o tum e fala assim: sua porca, coisa horrorosa. É ou não é, irmãos? Por quê? A paixão cega, querido. Quando a gente está apaixonado, tudo é bonito. E Deus permitiu a paixão, sabe por quê? Porque se você não tivesse a paixão, e você conhecesse o seu futuro marido ou esposa sem paixão, os defeitos dele talvez impediria de você ver as qualidades dele. Você ia chegar de uma forma racional, ia chegar para aquela pessoa: não, vamos lá, racional. Essa pessoa é ela é bonitinha, boa aparência, tem bom trabalho. Não, mas ele come de boca aberta. Não. Ah, quando ele trabalha, o suor dele é fedorento. Não. Chulé. Não, nunca vou casar com homem com chulé. Você não casaria. Por quê? Porque os defeitos falariam mais alto do que as qualidades. É mentira, irmão. Fala a verdade. Então Deus, Ele criou a paixão para o quê? Para que quando a gente está apaixonado, a gente desse uma ênfase maior nas qualidades. E quando a paixão acabasse, 3 meses, 6 meses, aí tu começa a ver a realidade qual é. Isso aí não era tudo sonhos, não. Eu pensava que era tudo ouro, não é bem assim, não. Aí você vê a realidade. Só que o problema é o seguinte, é que muitas vezes a paixão por alguém errado traz o quê? Consequências horríveis. Quantas pessoas se apaixonou pela pessoa errada? Essa pessoa usou dele, usou o dinheiro, usou a posição, sugou. Aí as pessoas chegavam assim: bah, Israel, olha, vigia que essa mulher é laço para a tua vida. É nada! Tô apaixonada, linda, maravilhosa. Aí ela chega: amor, me dá mais R$1.000 para mim. Vai, toma, pega tudo, é tudo teu. Aí essa mulher te suga. Quando a paixão começa a acabar, você vê o quê? Que furada eu me enfiei. Até isso é bom, porque se a paixão não tivesse tempo, tu ia ficar a vida inteira sendo usado por alguém. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão se apaixonou pela pessoa errada. E é por isso que eu digo, querido, Deus sempre vai enviar homens e mulheres de Deus para te direcionar. E geralmente o primeiro homem e mulher de Deus que Deus coloca, sabe quem é? São seus pais, querido.
Quantas pessoas poderiam ter evitado burradas na vida se tivesse ouvido seus pais? Se eu mandar subir aqui, ó, do mais velho, quem é o mais velho aqui? Né? O mais velho é, não é minha sogra, não, minha sogra é mais nova. Né? Deixa eu ver, irmão Ramon, se eu te chamasse aqui e contasse, quantas burradas você teria evitado se você tivesse ouvido os seus pais? Tem bastante? Tem não, porque o Ramon era um menino obediente, era homem. Irmãos, Deus envia homens e mulheres para te orientar. Sansão tinha os pais dele que falavam assim, Sansão, tem tanta mulher boa na tribo de Israel, por que tu vai se enfiar com esse incircunciso? Querido, da mesma forma, na tua vida, Deus tem enviado homens e mulheres de Deus para te orientar. Só que, meu amado, se você tem sido levado a quebrar princípios, cuidado. Porque tudo que te faz quebrar princípios vai te levar para um destino de inferno, querido. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui só o tocador de violão. Cadê? Cadê o tocador de violão? Como é que é teu nome, meu lindo? O Deus que cura. Meu Deus, hein? Rafael. Teu nome é Deus que cura, Rafael? Deixa Deus te curar através do louvor. Louvor cura, hein? Louvor liberta. Tem quantos anos, Rafael? Essa cara aqui, ó. Como Deus é bom. Cara de guri. Eu dava no máximo 18 anos. Olha aí, ó. Cara de guri. Cadê a esposa? Não veio? Rapaz, ó, cara de guri. Não, tu dá quantos anos? 34 aninhos, irmão. Não, tá mentindo, é isso mesmo? Meu Deus, Deus é bom, né, irmãos? Por exemplo, eu fiz aniversário essa semana. Vocês acreditam que eu também fiz 34 aninhos? Claro, né, irmão? Eu fiz 34 aninhos eu fiz também, não é, Rafael? Tem cara, 34? Daria quanto pra mim? No máximo 35, né? No máximo 35. Deus é bom. É que Deus é bom para uns e para outros não, viu? Mas eu tenho 34, viu, irmão? Amados, eu quero que você feche os seus olhos. E, querido, eu tenho certeza que essa palavra não veio em vão neste momento. Essa palavra veio dos céus para a sua vida, sabe por quê? Porque Deus também, assim como Sansão, Deus tinha um projeto na tua vida desde o ventre da tua mãe. Assim como Sansão, ele havia sido escolhido para um projeto, para um mistério. Oi? Pode ser. Assim como Sansão havia sido escolhido nos céus com um projeto, um propósito, eu quero dizer que eu e você também, querido, nascemos no coração de Deus com um chamado específico de Deus para a tua vida. Mas apesar de ter um chamado de Deus, apesar de ter um propósito específico e celestial para a vida de Sansão, as escolhas de Sansão fizeram ele abortar. Sabe por que abortou? Porque Sansão, com certeza, ele ia morrer com muitos anos de idade, assim como foi Samuel. Samuel morreu velhinho, querido. Samuel era juiz, profeta de Deus. Morreu velhinho, cheio de idade. Por quê? Porque ele viveu a sua vida guardando os princípios de Deus. Sansão, ele até cumpriu parte do seu propósito, porque diz que na sua morte ele matou mais filisteus, matou vários príncipes dos filisteus. Por quê? Porque ele voltou a buscar o Senhor. Mas não era propósito de Deus ele ter perdido os olhos, não era propósito de Deus ele ter sido preso e servido de escárnio, querido. E meu amado, você nasceu com um propósito específico de Deus, mas as suas escolhas tem feito você se afastar aos poucos, querido. Não foi do dia para a noite que Sansão chegou na situação dele. A curiosidade foi fazendo ele se aproximar de situações que levaram ele aos poucos quebrar princípios de Deus, até chegar no ponto que o Espírito Santo foi retirado da vida de Sansão. Tinha uma canção que quando eu me converti em 1999, que dizia assim, olha, que não retire de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Querido, que não seja preciso que se levante outra geração, outra pessoa para cumprir o propósito específico de Deus para a tua vida, querido.
que não seja necessário. Que Deus venha levantar outro homem, outra mulher. Por quê? Porque você negligenciou, você começou a negociar princípios e acabou matando o propósito de Deus, matando a promessa de Deus. Porque negociou com o diabo princípios de Deus que não poderiam ser arrancados da tua vida. Querido, rachalabasturia, há uma unção de Deus neste lugar. Oh, racharabasturia. Querido, Deus tem sonhado contigo. Deus tem sonhos grandes contigo. E talvez muitos desses sonhos, eles estão enterrados, eles estão amarrados e presos. Não porque Deus não tem poder de fazer, mas porque a tua vida hoje não condiz com o nível de glória que Deus quer derramar. E essa glória, ela só vai ser derramada quando finalmente você se desfiliar, você se desvencilhar desses laços do inferno que tem feito você abraçar aquilo que Deus não quer que tu abrace. No caso de Sansão, foi Dalila, foi o pecado. No teu caso, é porque você está substituindo aquilo que é de Deus por aquilo que é natural. E o pior, muitas vezes, nem é pecado, querido. Porque o crente sabe que é pecado, ele foge. Mas muitas vezes o crente, ele está se amarrando com coisas que não são pecado, mas que vão levar ele à queda. Que foi o caso de Eva. Olhar o fruto não era pecado, pensar no fruto não era pecado, cheirar o fruto não era pecado, mas ela começou a brincar. E a curiosidade dela fez que no fim ela pecasse e jogasse fora a eternidade de Deus para todos nós, querido. E talvez hoje você não está literalmente vivendo uma vida de pecado, você não está quebrando princípios, mas você está se aproximando de coisas que vão te afastar do propósito de Deus. E irmãos, eu não tenho ideia do que eu estou falando, mas você sabe. Eu não tenho ideia do que eu estou falando aqui, mas você sabe. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala. E ele está te apontando. Negócios que você tem entrado, alianças que você tem feito, pessoas com quem você tem andado, coisas que você tem ouvido, situações que você tem se sujeitado, que você ainda fica tentando justificar para Deus, dizendo: Deus, olha, eu preciso, né? Tu sabes, Senhor, que eu preciso. Tu sabes que eu não tenho outra situação que eu possa viver. Querido, abre mão. Se está te levando a se afastar de Deus, chuta que é laço do inferno, é propósito do diabo para te afastar de Deus, como diz a palavra. Fugir da aparência do mal. Querido, está te aparentando mal, está soando mal aos teus ouvidos. Querido, entenda, muitas vezes o Espírito Santo fala conosco que a gente acha que é coisa da carne. Ah não, isso não tem nada a ver. Querido, é o diabo que está falando para você te afastar de pessoas que estão fazendo mal. Será que é o diabo que está falando para você abandonar situações que está te fazendo levar ao pecado? Não, querido. Então ouça o que o Espírito Santo está dizendo e larga enquanto é tempo. Não deixe que aos poucos a tua curiosidade, o teu desejo de viver algo diferente, venha viver o diferente do inferno. Tenha paciência, saiba esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus vai vir, e aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, mas o que vem do inferno é engodo. Dalila parecia ser a mulher de Deus, era cheirosa, era bonita, mas era laço do inferno. Então, em nome de Jesus, querido, você que nessa noite está ouvindo a palavra de Deus, e em algum momento essa palavra fez sentido na tua vida, em algum momento essa palavra fez assim: meu Deus, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você e liberar uma palavra profética de rompimento, de cancelamento, de anulação de laços do inferno que estão vindo só para te derrubar, só para te afastar do propósito de Deus para a tua vida desde o ventre, querido. Quantos missionários, querido, vão chegar naquele dia nos céus e o Senhor fala assim: filho, o que tu fez com o chamado de Deus? Ô missionário, você vai dizer: não, Senhor, não fui missionário.
Não fui missionário. Eu fui um grande empreendedor, empreendi muito na terra. Não, filho, você era para ter sido missionário, mas porque você se omitiu, centenas foram perdidos para o inferno. Porque você negligenciou aquilo que Deus tinha para ti. Então vem na frente, eu quero orar com você. Venha, mas venha rápido, querido. Eu não vou ficar chamando muito não. Deus sabe com quem falou, então venha. Vem que eu quero orar. Enquanto isso nós vamos estar cantando. Pode cantar um novo aí. Deixa Deus te usar. Canta aí. Enquanto o irmão Rafael, nome profético, vai estar louvando e curando a tua alma. Venha que eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Vem, tem mais gente, vem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Se os músicos tiver alguém, pode vir também. Sabe que eu penso assim, irmãos? Na hora do louvor da ministração final, eu acho que tinha que ter só um cabra para subir e tocar, porque quanto que o músico perde, né? Aí às vezes o músico está aqui, não, eu tenho que subir para tocar. Não, meu irmão, mas a bênção é para você também. A bênção é para ti também. Mais alguém? Não? Vamos estar louvando. Vem Samuel, vem aqui. É Samuel, não é? Então vem Samuel. Deus está te chamando, Samuel. Aleluia. Olha aí o homem de Deus. Cara, falei muito mal de ti agora há pouco. Depois tu veja a pregação, falei muito bem de ti. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar. Oh, glória a Deus. A ti eu vou clamar. Oh, Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, diga ao Senhor, oh Pai. Por ti eu caminhar. Oh, Racharabá. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, aleluia. Tudo pode, querido. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há, querido. Sempre a existir um novo amanhã preparado pra ti. Oh, aleluia. Preparado para tua vida, um novo amanhã, uma nova história. Preparado pra ti. Oh, aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro Seu nome consegue, olha. refúgio. Aleluia. Aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Oh, Jesus, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e está em ti. Por ti vou caminhar, tu é a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre
de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória. Sempre exaltado és, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Aleluia. Oh. Para sempre exaltado é o Senhor. Aleluia. Para sempre exaltado é. Aleluia. Sempre adorado é. Para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória. Oh, glória a Deus. Cadê o Jonathan? Jonathan? O Jonathan saiu? Ah? Foi embora. Que menino. Amém. Amados, em nome de Jesus. É um novo tempo de Deus para esta igreja. É um novo tempo para vocês, viu? Em nome de Jesus. Olha só. Essa palavra foi para vocês. Viu? Essa palavra é para vocês. Sabe por que muitas vezes não rompe, querido? Escuta, varão de Deus. Sabe por que muitas vezes não rompe? Porque tem princípios sendo quebrados. Você sabe quais são os princípios. E muita gente vem e sai. E muitas vezes quando vai bombar, parece que alguma coisa para. Querido, quem é que mandava os filisteus escravizar, roubar? Quem é que mandava? Era o diabo? Não. Deus mandava os filisteus trazer opressão para o povo de Israel, para que houvesse mudança, querido. E eu vou dizer, muitas coisas acontecem no teu grupo, e você está achando que é o diabo, mas é Deus. Para quê? Para que princípios sejam honrados, para que princípios sejam praticados, para que o Senhor, Ele seja a autoridade maior, não o homem. E meu amado, Deus tem grande coisa para fazer em vocês e através de vocês, querido. Esse ministério não nasceu do coração do homem, mas nasceu no coração de Deus, querido. Mas há muitos projetos que nasceram no coração de Deus que nunca se concluíram. Por quê? Porque aquele quem tinha a promessa, aquele quem tinha o projeto, não se sujeitou ao processo de Deus, começou a querer levar princípios e nunca viveu aquela plenitude que Deus tinha. Mas não vai acontecer com vocês. Mas para isso, vocês vão ter que começar a honrar princípios que vocês estão deixando de lado. E vocês sabem quais são, eu não sei. Eu sou só o profeta que traz a palavra. Não me cabe saber e dizer. Mas vocês sabem. Quem é o líder desse grupo? É você. Começou errado, porque o líder é o Senhor. O Senhor é o líder, querido. E diz a palavra que Deus coloca reis e derruba reis segundo o seu propósito. Então começa a dar a honra devida ao Senhor neste grupo. E você vai ver que Deus vai honrar este grupo. Deus vai levar vocês a levar adoração em muitos lugares, querido. Cadê o Nestor? É Nestor? Vem aqui, varão de Deus. Sobe aqui nesse lugar. Orá, xalabá. Faz tempo que tu chegou, varão? Chegou na melhor hora. Querido, eu conheci esse grupo através da tua vida. E querido, em nome de Jesus, não sabota o chamado de Deus. Não sabota. Deus quer te usar. Tu sabe que tu é profeta do Senhor. Não te oculta. Não dê desculpa. Sacrifica. Porque Deus quer o quê? Obediência. Obedeça ao Senhor, que Deus tem te chamado. Deus vai honrar esse grupo. Eu quero chamar minha esposa aqui, que é pastora. Cadê a pastora Lisiane? Sumiu. E eu quero lançar uma unção profética sobre a vida de vocês. Não é o pagode. A palavra de Deus, que Deus usou as coisas loucas, coisas visas, coisas que não são, para enlouquecer as que são. Essa palavra que Paulo, pode continuar com o mistério aí, não para não. A palavra de Deus fala que Paulo se fez sábios com sábios, loucos com os loucos, com lei, sem lei com sem lei, para que de alguma forma cadê o óleo? Alcançasse alguns, querido. Cadê o óleo? Traz o óleo aí, varão.
E amados, eu quero lançar uma palavra profética sobre a vida de vocês. E em nome de Jesus, eu quero profetizar que Deus está trazendo um momento divisor de águas nesse grupo. E eu vou te dizer que quem não se alinhar com a direção de Deus vai ficar para trás, querido. Escuta. Pastor, mas era a melhor voz. Pastor, é o melhor músico. Querido, é o Senhor quem faz. Não é o músico, não é a voz, não é o homem. E meu amado, cadê o óleo? Está aqui. Eu quero dizer que foi Deus quem fez esse grupo. Eu sinto isso. Irmãos, quando eu entrei na oficina desse homem aqui, eu senti uma unção profética naquele lugar. Eu senti uma graça de Deus. É um lugar de óleo sujo, mas tinha óleo santo mirrando naquele lugar. E eu quero te dizer que não rompeu ainda, porque Deus precisa ser o Senhor. Deus precisa ser a prioridade nesse ministério. Não é um homem. Então, quem não se alinhar com o princípio de Deus vai ficar para trás. Mas aquele que se alinhar, o Senhor vai crescer e vocês vão diminuir. O Senhor vai aparecer e vocês vão esconder. Em nome de Jesus. Mas para isso, querido, há princípios quebrados que precisam ser consertados. Há aresta nesse grupo que precisa ser arrumado. E vocês sabem quem são, vocês se conhecem. E meu amado, há palavras que precisam ser ditas que ainda não foram ditas. Tem palavras sendo ditas que não deveriam estar sendo ditas e estão sendo ditas. E enquanto isso não for colocado diante da cruz de Cristo, não vai acontecer. Querido, tem perdão para ser liberado nesse grupo que não foi liberado. Tem ressentimento guardado. Tem gente que sobe no altar ressentido um com o outro, tocando e achando que a unção vai derramar. A unção vem não é por vocês, não é por misericórdia de Deus. Sansão estava ministrando. Sansão era cheio do Espírito Santo e achava, não, Deus está comigo, tá vendo? Eu matei 1000 homens com a queixada de mula. Não, foi por misericórdia que Deus está fazendo. Mas assim, ó, quando esses princípios forem restaurados, quando os sentimentos forem alinhados, querido, Deus vai romper. Está gravado isso aqui, ó. Eu vou mandar para vocês. Está gravado. E eu profetizo em um ano. Em um ano. Em parte falamos, em parte profetizamos. Mas em um ano, esse ministério vai romper como em 9 anos não rompeu. Quando esses princípios forem prioridade, quando os princípios do Senhor for prioridade, em um ano vai romper o que 9 anos não aconteceu. Em nome de Jesus, Senhor, eu lanço a palavra profética de cura e restauração, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor, sobre a vida do teu filho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu libero uma unção profética, uma unção de Arão, Senhor, uma unção sacerdotal sobre a vida do teu filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ele diminui e tu cresça na vida dele, Senhor. Que tu, Senhor, venha aparecer e não ele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não aconteceu ainda, porque se acontecesse hoje, o homem ia falar mais alto do que Deus. Quantos grupos começaram bem, mas o ego, o homem, a carne falou mais alto, e da mesma forma que aconteceu, desapareceu. Mas Deus quer trazer cura. Deus quer trazer uma unção onde Ele seja o Senhor, onde a glória seja dEle. E quando a glória for dEle, aí sim a glória vai acontecer, a unção vai acontecer, as vidas vão se render. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que os pecados que estão ocultos sejam confessados, Senhor. Que as práticas de pecados que têm amarrado os teus filhos venham ser arrancadas, porque do altar é santo, é do altar que vem unção, e Deus não vai compartilhar unção dele com unção suja. A palavra de Deus fala que uma mosca, ela suja e estraga todo um unguento puro. Não deixes que as moscas do inferno venham contaminar a unção que tem sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro sobre a igreja, Senhor. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que tu tem dado a esta igreja, Senhor. Pai, como pastor dessa igreja, eu abençoo este povo, Senhor.
e que tua glória venha ser derramada sobre este lugar, que vidas, Senhor, venham ser impactadas pela tua presença, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. E que aqueles que aqui não vieram no altar, mas sabe que áreas na vida precisam ser rompidas, Senhor, que tu venha romper com os laços, Senhor, que os princípios venham voltar a ser ideal, Senhor, venha ser o ideal de vida, venha ser o alvo a ser buscado, viver debaixo dos teus princípios, não romper com eles, Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, seja sobre o teu povo espalhado pela face da terra. E nós, para tomarmos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. E o grupo continue tocando aí, louvando mais um louvor abençoado em nome de Jesus. Mais umzinho aí para encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Quem recebeu a palavra aí no coração aí, dá uma glória a Deus aí, amém? Que nós não venhamos quebrar os princípios, nossos princípios com Deus são inegociáveis, amém? Glória a Deus, é eles que nos levam para a glória e para o propósito que Deus tem para nós. Aleluia. Palavra abençoada, pastor. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu me rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Cante aí! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Hey, yeah. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você.
Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tô preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque me importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam entrar, consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam entrar, consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus Vamos dias. cantar, igreja! Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos fazer uma canção agora de saideira, que vai falar sobre o louvor ao nosso Senhor, com muito louvor ao nosso Senhor, amém? Que o nosso Deus é um Deus que não rejeita oração, o nosso Deus é um Deus que não rejeita um coração contrito a Ele. Essa noite aqui teve corações que estavam totalmente contritos ao Senhor Jesus, amém? Vamos adorar para encerrar então essa noite maravilhosa na presença de Deus.
Canta aí, meu cavaco, por favor. Vambora. Vamos cantar. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, glória a quebrando Deus! as correntes, tirando os espinhos. Vamos cantar, galera, vamos cantar pro Senhor. Lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos aí, vai! Chegou. Começa a cantar, oh muito louvor, oh muito louvor, Oh, muito louvor, oh muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Eu nunca vi. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Eu Quem quero sabe ouvir. canta. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo De noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, oh muito louvor, 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 oh muito louvor. Vai cair, vai cair. Olha bem, a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E muito, hein? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, Vamos ouvir é a igreja hora de cantar então. vencer. Ó, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Oh glória a Deus. Canta aí, vai. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, oh muito louvor, 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 Oh, muito louvor, oh, muito louvor, oh, muito louvor. oh muito louvor. Bate palmas pra Jesus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Hoje o que pede, vai vir, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor, pastora, igreja, a todos que nos receberam com carinho, com um sorriso lindo no rosto, as irmãs que cantaram com a gente, muito obrigado. Para nós foi uma honra estar aqui com vocês, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Até uma próxima, fiquem com Deus, aleluia.